preciso que pais e mães tenham consciência e que o teste do pezinho seja feito nos bebês entre o 3º e o 5º dia do nascimento. Caso contrário, será muito grande o número de crianças encaminhadas para o teste do suor, por impossibilidade de colher a segunda amostra em tempo hábil. A afirmação é do Dr. Ricardo Meirelles, endocrinologista do Programa Nacional de Triagem Neonatal. E o teste do suor não está disponível em muitos locais. Todas as crianças diagnosticadas com doenças rastreadas pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal são beneficiadas com o diagnóstico precoce. Ele significa um melhor prognóstico no desenvolvimento do sistema nervoso central para o hipotireoidismo congênito e a fenilcetonúria. Também oferece a possibilidade de instituir o tratamento adequado das complicações no caso de hemoglobinopatias e da fibrose cística. Está conosco hoje a doutora Cláudia Braga, que é endocrinologista pediátrica e que é membro do Comitê de Endocrinologia Pediátrica da SOPERJ e médica da UERJ. Ela vai falar conosco hoje sobre o teste do pezinho. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A triagem neonatal é uma ação preventiva que permite fazer diagnósticos de diversas doenças congênitas ou infecciosas, que não mostram sintomas assim que o bebê nasce, e permite também o tratamento precoce específico, a diminuição ou a eliminação das sequelas associadas a essas doenças. Quem descobriu o teste do pezinho? O teste do pezinho, que a gente chama de triagem neonatal, começou na década de 60 ainda, porque essa doença chamada fenilcetonúria, que é uma doença metabólica, desde 1935, mais ou menos, que foi a primeira doença metabólica a ser reconhecida e ter o diagnóstico. E foi observado que essa doença trazia lesões se a criança não fosse tratada precocemente, com uma dieta específica. E então, na década de 60, um outro médico, ele era um médico bioquímico, ele não só iniciou o tratamento, descobriu o tratamento dessas crianças, e como viu que como elas se beneficiavam muito no tratamento, ele idealizou a coleta de sangue naquele cartãozinho, no papel filtro, e dessa forma o sangue secava naquele papelzinho, e você poderia transportar para vários lugares e dessa forma viabilizou um exame de uma quantidade de toda a população e de fácil transporte. O exame não necessita muito mais fácil transportar do que em soro, vidrinhos. Por isso que o nome inicialmente o nome desse médico era Robert Guthrie, tanto que no início chamava teste de Guthrie. Vamos às doenças que o teste do pezinho é capaz de detectar, a começar pela fenilcetonúria. Bem, a fenilcetonúria foi a primeira doença a ser pesquisada no teste do pezinho, exatamente porque foi a que deu início todo esse sistema de coleta do sangue no cartãozinho, que a gente chama de papel filtro. Existem várias doenças que podem ser pesquisadas. Então, falar um pouquinho mais da fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença metabólica, ou seja, a fenilalanina, esses nomes são meio complicados de guardar, mas é assim mesmo. Existem uma proteína, ela é formada de vários aminoácidos. Cada aminoácido é como se fosse um colar de contas, assim. Cada aminoácido seria uma bolinha. Então, a fenilalanina é uma dessas bolinhas, uma proteína. E esses aminoácidos, eles, tanto da alimentação, quanto da nossa constituição, do nosso corpo, da nossa musculatura, enfim, eles são metabolizados, ou seja, eles são transformados, eliminados, enfim. E assim o nosso organismo funciona do ponto de vista metabólico. E todo esse processo ele é feito com umas enzimas, que elas fazem essas passagens da eliminação da fenilalanina. Então, no caso da fenilcetonúria, essa doença, existe uma deficiência genética, né, herdada, tanto o pai e a mãe têm que ter um gene, serem portadores do gene, e a criança tem que ter os 2 genes alterados, é uma doença genética. Então, ela tem a incapacidade de metabolizar essa fenilalanina, essa substância, esse aminoácido. Então, ele não consegue metabolizar a fenilalanina e ela se acumula no sangue. E esse acúmulo no sangue faz com que a criança tenha várias lesões, principalmente neurológicas.
Então, o tratamento da fenilcetonúria, ele é feito através de uma dieta específica, que você diminui, quer dizer, você regula a quantidade de fenilalanina da alimentação através de um leite, uma fórmula de aminoácidos. Não é bem um leite porque ele é de base vegetal, mas ele é substituição até o leite materno, que também tem bastante proteína. Você pode até associar a essa fórmula de aminoácidos, mas com restrição. E o tratamento é para toda a vida, porque isso não existe cura, mas existe um controle. Quais são os alimentos em que tem essa... Todo alimento que tem toda a proteína animal. Então, leite, carne, até vários cereais, é uma alimentação muito restritiva. Mas, assim, é muito benéfico, porque você consegue evitar completamente o retardo mental, que é uma sequela mais grave, convulsões, nas crianças não tratadas. Ela é frequente? A fenilcetonúria, ela é em torno de 1 para cada 15 a 20 mil nascimentos. Ela não é uma das doenças mais frequentes, mas como ela causa muita sequela, né? Causa também. muita sequela. E o diagnóstico clínico, você não vai ter. A criança, quando nasce, é uma criança totalmente normal. Não tem nenhum sinal clínico que você possa diagnosticar. Então, e também ela foi a primeira. Foi a partir dela que foi o início da triagem neonatal. Por isso que ela está incluída. Apesar de não ser a mais frequente, mas o custo-benefício é excepcional. E qual é o tratamento além da dieta? Só dieta, só dieta. Mas o controle, você tem que controlar os níveis no sangue da fenilalanina e uma dieta, quando a criança está só se alimentando de leite, você faz a fórmula de aminoácidos e mais uma fórmula calculada, ou o leite materno é mais difícil, mas é possível você associar, porque como a fenilalanina é um aminoácido essencial ao organismo, você não pode ter zero no seu organismo, só tem várias consequências, tem que ser uma quantidade controlada e monitorizada por exame de sangue para manter a fenilalanina no nível adequado. É dieta. Depois que a criança cresce, existem vários alimentos especiais, porque até cereal é complexo, complicado. Assim, é complicado, mas é possível. Quer dizer, o que é interessante, não existe uma doença, não existe doença qualquer, mas ela não é, se a gente pode uma doença qualquer, porque ela causa muitos danos no cérebro, né? Muito. Por isso, apesar de não ser frequente... Se você, olha, uma criança tratada precocemente, uma criança não tratada, a lesão neurológica é muito grave. E você consegue prevenir totalmente. A gente já tem, que no Brasil o programa de triagem iniciou em 1984, 87 mais ou menos. A gente já tem pacientes que já estão lá fazendo faculdade, na universidade, com mais de 20 anos, entendeu? E muito bem, tendo uma vida normal. E tem aqueles da era antes do teste do pezinho, irmãos, muitas vezes, com lesão neurológica gravíssima. É um custo-benefício excepcional. Excelente, né? Mas a criança tem que ser acompanhada em serviço de referência, porque como é uma doença que ela não você não vê no seu dia a dia, então, dentro do Programa Nacional de Triagem, existe serviço de referência para acompanhamento desses pacientes. Que ótimo. Outra doença identificada no teste do pezinho é o hipotiroidismo. Que doença é essa? Bom, hipotiroidismo. Então, a tireoide é uma glândula que todo mundo tem, né? Fica localizada aqui no pescoço. Eu digo que todo mundo tem, que às vezes existe, né, uma ideia geral de que eu tenho tireoide. Não, é uma glândula que todo mundo tem. E ela produz hormônios que são importantíssimos durante a vida toda. Mas quando a criança está se formando, no período embrionário ainda, principalmente nos primeiros anos de vida, esses hormônios da tireoide, eles participam de todo o desenvolvimento do sistema nervoso central e também para o crescimento e desenvolvimento somático da criança. Então o hipotiroidismo, sim, ele é muito frequente. É 1 para cada 2.500, em alguns lugares 3 mil nascimentos, quer dizer, é bastante prevalente. Então, é muito comum. Então, a criança pode nascer sem a tireoide, pode nascer com ela muito pequenininha, enfim. Várias situações em que a produção desses hormônios está insuficiente. E, dessa forma, também a criança vai ter, logo que nasce, ela pode ter pouco sintoma. Ela pode ter uma tireoide pequena que ainda produz uma quantidade razoável de hormônio que é insuficiente, mas que vai fazer com que a criança não tenha muito sintoma. Então, se você basear o seu diagnóstico só em sintomas clínicos, essa criança já vai ter lesão, considerando que o ideal é que a criança seja tratada nos primeiros 20 dias de vida. E quais são os sintomas da doença? Olha,
nesse período, nos primeiras semanas de vida, a criança pode não ter sintoma nenhum, ou ela pode ter alguns sintomas que são bem característicos do hipotireoidismo, que são uma icterícia, a criança amarelinha, uma icterícia prolongada. Às vezes a criança começa com uma icterícia no segundo dia de vida e se prolonga, né? A moleirinha, a fontanela posterior, ela aberta, ela permanece aberta. Uma pele ressecada, choro rouco, hérnia umbilical, isso são sintomas, mas isso você só vai ver quando a criança está com os hormônios muito baixos com o passar das semanas. Então, o objetivo exatamente do teste do pezinho é você diagnosticar, quer dizer, o teste do pezinho chama triagem neonatal, você vai selecionar aqueles que têm uma suspeita, ele não é diagnóstico. Os exames são muito sensíveis, tem uma sensibilidade grande, mas nem toda criança suspeita vai confirmar. Você vai chamar a criança para fazer novos testes confirmatórios. Então, a maioria das crianças pode não ter sintoma nenhum, entendeu? Mas os sintomas mais comuns são esses que eu falei. Então, qual a importância desse diagnóstico em termos de sequelas e que tratamento que deve ser feito em termos do hipotireoidismo? Então, o hormônio tireoidiano, ele participa do desenvolvimento do sistema nervoso. Então, para a evolução, para o desenvolvimento neurológico cognitivo da criança, ele é fundamental. Então, o tratamento tem que ser feito nas primeiras semanas de vida. E o tratamento é simples, é com a reposição do hormônio, levotiroxina, que tem vários nomes comerciais, mas aí é comprimido de um custo bem acessível, já tem até na rede pública. Então, é simples, o tratamento é simples, é só a reposição do próprio hormônio da tireoide. E controle também laboratorial, não tem dieta nenhuma, é só a reposição do hormônio. No começo ele é macerado, então? A gente não existe ainda a preparação em forma de outras fórmulas que não sejam comprimido. Mas ele é fácil, ele dissolve facilmente e você consegue administrar para a criança sem problema nenhum. E vai fazendo as dosagens do hormônio e as crianças também têm uma evolução espetacular. Também é uma doença que causa uma lesão, criança não tratada tem uma lesão neurológica muito grave. E tratada não, você consegue prevenir. Outra doença identificada pelo teste do pezinho é a deficiência de biotinidase. E o que é essa deficiência e como ela se transmite? Qual é o perigo que representa para a criança e como é tratada? Olha, a deficiência de biotinidase é uma doença pouco conhecida, mas que tem uma relação custo-benefício excepcional. Por isso que ela foi incluída no teste do pezinho. Não são todos, é uma doença que está entrando na triagem de toda a população. Ano que vem, já é feito a nível privado em alguns estados, mas ano que vem, junto com a hiperplasia adrenal congênita, ela vai entrar no que a gente chama de fase 4 do Programa Nacional. Então, a biotina é uma vitamina, podemos chamar de uma vitamina, que ela participa de várias reações metabólicas no nosso corpo, múltiplas reações. Então, também, da mesma forma que a fenilcetonúria, é uma doença metabólica herdada geneticamente, e a criança que nasce com uma deficiência dessas múltiplas enzimas, ela não consegue elaborar várias ações metabólicas no corpo, e aí tem lesões neurológicas também, crise convulsiva, alterações de pele, cutâneas, e por ser uma doença, ela também não tem uma incidência muito alta, mas ela é muito desconhecida, o diagnóstico clínico é muito difícil, porque você pensar, ela dá sintomas muito variados, você fazer o diagnóstico só pela suspeita clínica, vai ser difícil. Então, essas crianças vão ser diagnosticadas tardiamente e não vão se beneficiar com um tratamento também que é simples. Você repõe essa vitamina, que é a biotina. Também é um diagnóstico simples. Então, dentro dos critérios de doenças que devem ser feitas... Custo-benefício. Custo-benefício, ela tem um excelente custo-benefício, porque o diagnóstico clínico é muito difícil, né? E até laboratorial, até você suspeitar de deficiência de biotinidase, a criança já vai ter lesão. E o tratamento é simples, então um custo-benefício excepcional. Que é a anemia falciforme, também detectada pelo teste do pezinho? Bom, a anemia falciforme já está no programa de triagem neonatal, na fase 3, dentro do Programa Nacional. Então, a anemia falciforme também é uma doença genética e que existe, já é bastante conhecida, né? Existe a anemia falciforme, já é uma doença hematológica dos glóbulos vermelhos do sangue, vamos dizer assim. Então, a criança, por uma questão genética, ela tem uma tendência a formar
fazer afoiçamento. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, eles são flexíveis e eles, para passarem pelos vasos sanguíneos, eles são redondinhos, né, os glóbulos vermelhos, e flexíveis. Então, na anemia falciforme, o que acontece? Por deficiência, enfim, por uma alteração na hemoglobina, por algumas situações, infecções, enfim, por diversas, ela faz crise de afoiçamento, essa hemácia se transforma, fica enrijecida e ela obstrui vasos, e existem uma gama enorme de problemas. E aí, no caso, o teste, você diagnosticar, é possível diagnosticar sem o teste do pezinho? Com certeza, a gente tem inúmeras crianças e já existem serviços e centros para o tratamento da anemia falciforme. Mas a vantagem de você fazer o diagnóstico precoce é você ter medidas de profilaxia de infecção, você faz algumas medidas, você já sabe que a criança tem aquele diagnóstico, então, durante uma infecção, você já faz um tratamento mais agressivo, você faz antibióticos para ele evitar que tenha crises falcêmicas, também tem um custo-benefício também muito bom. Bem, então, fortalecendo, qual a importância do diagnóstico? Na anemia falciforme, a importância do diagnóstico é você tomar medidas profiláticas para evitar que essa criança tenha infecções, elas têm menos infecção, elas internam com menos frequência. E o diagnóstico também, que muitas só vão diagnosticar mais tarde e muitas também até vêm a óbito, às vezes, na primeira crise falcêmica. E essa é muito prevalente no nosso meio, né? Muito, é a mais de todas, né? Mais prevalente de todas. Na Bahia chega a 1 para 500 nascimentos. Aqui no Rio de Janeiro, acho que era 1 para 1.500. É muita Por que coisa. essa diferença? Porque a anemia falciforme, ela está relacionada mais à raça negra. Então, existe, como em regiões mais miscigenadas, no sul tem uma incidência menor. Mas aqui no sudeste, a gente tem uma miscigenação também, então existe, um gene frequente na raça negra. Na Bahia, tem uma incidência muito maior. Enfim, mas a incidência global no nosso país ela é muito alta. E qual é o tratamento? Da anemia falciforme? A gente não tem cura para anemia falciforme, também é uma doença genética, a criança vai nascer com aquela alteração. Mas existem essas medidas profiláticas e a criança é acompanhada, centro de hematologia, enfim, então os antibióticos para evitar infecções, tudo para evitar que ela tenha crise falcêmica. E o traço falciforme? O que é o traço falciforme? Qual a importância de saber que uma criança, um adulto tem o traço falciforme? Então, essa coisa do traço falciforme, o traço falcêmico, é assim, então essas doenças, a herança delas, a gente chama de autossômica recessiva, ou seja, tanto o pai quanto a mãe, eles os dois têm que ter o gene, porque para manifestar na criança, ela tem que ter um do pai e um da mãe. Então, não adianta só a mãe pode ter anemia falciforme e o pai não ter o gene, que a criança vai ser só portadora daquele gene, né? Então, muitas crianças, da mesma forma, elas podem nascer com um gene só alterado, então ela não vai manifestar doença, ela não vai ter anemia falciforme doença, ela vai ter o que a gente chama de traço falcêmico. Então, traço falcêmico não é doença, não traz problema nenhum para a criança, então não existe assim, não vai ter a mesma evolução, não vai ter as complicações da anemia falciforme. Agora, é importante para aconselhamento genético, porque se essa pessoa, né, se essa criança mais tarde tiver um filho com uma outra pessoa portadora, ela tem uma probabilidade de ter, né, 25% de ter um filho com anemia falciforme, mesmo doença. Então, para fortalecê-la, não é doença, traço falciforme, mas serve para o aconselhamento genético. Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo na Escola de Pais e já voltamos. Vamos falar agora de outra doença reconhecida pelo teste do pezinho. O que é deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase? E como se manifesta? Bom, a deficiência é difícil de falar, glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, é uma doença também, sim, pouco conhecida de uma forma geral da população, mas é uma doença também hematológica, do sangue, herdada também geneticamente, mas que ela pode ser simples, mas ela pode ter consequências importantes. Então, também existe uma alteração dentro dos glóbulos, né, vermelhos do sangue,
e a criança, sobre algumas situações também, ela pode hemolizar, ela pode quebrar esses glóbulos e fazer um quadro de icterícia, ficar amarela e anemia profunda. Pode estar relacionado, isso pode ser desencadeado pelo uso de antibióticos, por alguns alimentos, favas, enfim. Então também é importante o diagnóstico neonatal, o diagnóstico precoce, porque também muitas vezes é difícil. A criança faz às vezes um quadro importante de hemólise, de anemia importante, e o diagnóstico também às vezes fica difícil de se fazer. E ela tem um benefício porque ela pode evitar o uso. Existe uma lista grande de medicamentos e de alimentos que podem desencadear essas alterações nas hemácias. Quais são as consequências mais comuns? É exatamente você ter crises de anemia profunda e hemólise. Você começa a arrebentar os glóbulos vermelhos, entendeu? Então a criança tem uma anemia profunda, um quadro grave com todas as suas repercussões, né, clínicas, infecciosas. E o que fazer? Aí são medidas na hora, tirar aquele fator desencadeador, se foi um antibiótico, enfim, se foi algum alimento, e tratar, enfim, medidas de suporte, por conta da anemia, hidratação, enfim. É um quadro que pode ser leve, a criança fazer um quadro leve de icterícia, de ficar amarelinha, ou pode ser um quadro maior, isso é variável. Mudando o que é a hiperplasia congênita da suprarrenal? Bom, a hiperplasia congênita suprarrenal, acho importante a gente falar aqui também, porque ela vai entrar próxima à doença, junto com a deficiência da biotinidase, que já tem alguns estados que já estão fazendo, mas ano que vem ela vai entrar no Programa Nacional de Triagem Neonatal e vai se iniciar a pesquisa dela em todos os recém-nascidos, nos estados, né, que forem se habilitando para essa fase. Bom, então a hiperplasia adrenal congênita, ou da suprarrenal, a suprarrenal é uma glândula que fica em cima dos rins e ela produz hormônios também, importante, ela é responsável por uma produção de vários hormônios e o mais importante deles é o cortisol, que é o glicocorticoide, cortisona, né, que todo mundo conhece. Mas ele também produz hormônios sexuais, testosterona e vários hormônios, e ela produz também mineralocorticoide, que são hormônios que fazem o controle, seguram o sódio no organismo, eliminam o potássio. Então, a hiperplasia adrenal congênita é o seguinte, também essa etapa toda da produção de hormônios, ela começa a partir do colesterol, o colesterol mesmo que a gente conhece. Então, a partir do colesterol, várias enzimas, quer dizer, várias substâncias vão fazer essa passagem para a produção dos hormônios, que vão chegar até a produção desses hormônios, cortisol, aldosterona e os hormônios sexuais, isso na suprarrenal. Então, a forma mais comum da hiperplasia, uma dessas enzimas, ela pode ser geneticamente herdada, ser deficiente. Então, a forma mais comum é de uma enzima chamada 21-hidroxilase. Então, o que vai acontecer? Na forma mais grave da doença, que é a que a gente vai pesquisar no teste do pezinho, a interrupção na produção, em alguma das etapas da produção desses hormônios, vai fazer com que exista, tudo em hormônio é retroregulação ou feedback. Então, diminui a produção do hormônio, no caso o cortisol, a hipófise vai receber uma mensagem de que está produzindo pouco hormônio e vai ficar estimulando aquela suprarrenal para ela fazer aquela atividade que é produzir o hormônio. Como existe um bloqueio, como se fosse um engarrafamento, um bloqueio enzimático vai desviar a produção de hormônio para outro lugar, que nesse caso é a produção de hormônio masculino, da testosterona e seus precursores. Então, isso já acontece desde a vida embrionária. Então, a suprarrenal, ela nas primeiras semanas de vida, ela já está pronta e já está habilitada para produzir hormônios. E nas primeiras semanas de vida também, até 10 semanas, existe a diferenciação da genitália, porque tanto o homem quanto a mulher, né, eles nascem com a mesma estrutura de genitália externa e vai diferenciar de acordo com os nossos hormônios. Então, se existe um excesso de produção desses hormônios, da testosterona, você vai virilizar um sexo feminino. Então, a menina vai nascer com uma virilização da genitália, que a gente chama de genitália ambígua, as meninas. Uma virilização, o que antes não se usa mais esse termo, se chamavam de hermafroditismo, né? Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, mas nasce com uma virilização da genitália, as meninas. E os meninos não, nascem com genitália masculina normal, mas o que acontece? Por não produzir também
um mineralocorticoide, que é a aldosterona, que é outro hormônio, que faz a regulação do sódio no organismo, eles vão ter, em 2/3 dos casos, eles podem ter um quadro de desidratação grave e as crianças podem morrerem mesmo sem diagnóstico. Além de que tem uma outra coisa importantíssima. Essas meninas, elas têm uma genitália tão virilizada, alterada, que elas podem ser registradas de forma errada, como menino. O que é um problema também, né? E ter crise de perda de sal. Então você tem que mudar o registro. Então, fortalecendo, em relação ao diagnóstico, a importância dele é o diagnóstico precoce, por causa da questão até da sexualidade mesmo e pela questão da perda de sódio, seria isso? Isso, porque essa crise de perda de sal, ela assim, o máximo, ela acontece nas primeiras semanas de vida, com um pico assim de incidência entre 9 e 10 dias. Então tem que ser precoce mesmo. Então essa criança pode fazer um quadro de desidratação e ao óbito, né? E tem várias, você pode, isso é totalmente tratável, né? Totalmente tratável. A incidência é grande? Olha, no Brasil existem Goiás e Santa Catarina já fazem de toda a população. É em torno de 1 para 10 mil. 7.500, 10 mil. A incidência mundial é 1 para 15. No Brasil, acho que esses 2 estados que já começaram toda a população, é 1 para 10, 1 para 13 mil, mais ou menos. Ela não é incidência muito baixa, não. Entendeu? Também em termos do custo-benefício e o que representa de repercussão na criança, é fundamental esse diagnóstico. É fundamental, porque imagina, todo o transtorno que não é para uma família, registro errado, né? E mesmo assim, sem diagnóstico, uma criança que nasce, você tem que registrar, tem que fazer um diagnóstico, né? E a perda de sal, evita óbito. Mas tudo isso é fundamental que o exame seja colhido na primeira semana de vida para você ter um resultado ainda em tempo hábil. Não adianta fazer o teste e a criança já ter tido perda de sal, já ter sido registrada de forma errada, enfim. Então, tudo isso chama para a importância do teste, que é para ser feito na primeira semana de vida, do 3º ao 5º dia. Não que não possa fazer mais tarde, mas todos os benefícios, que é o diagnóstico precoce e a instituição dessas medidas todas, esse fortalecimento do 3º ou 5º dia é fundamental. Fundamental. Mas também temos que fortalecer. Se perdeu esses dias, para a família entender, tem que levar para fazer. Tem que levar para fazer. Porque às vezes acha, né, perdeu, não dá mais para fazer. Não dá para fazer sim. Isso, perfeito. Dá para fazer e tem que fazer. Uma última pergunta. Por que é que o teste é feito recolhendo o sangue do calcanhar do bebê? Olha, o sangue pode ser coletado de qualquer área do corpo, mas o calcanhar é uma área muito vascularizada, de fácil acesso, né? E as lancetas, o sangue é colhido com uma lancetinha própria que vai e você consegue de milímetros, são 2 milímetros a pontinha dela. E você consegue, isso foi testado em vários locais do corpo, mas o calcanhar ficou mais, porque a distância entre a pele e o osso, por exemplo, é muito grande, você não vai atingir. É uma área, a pelezinha do bebê, do calcanhar, ainda é muito fininha e o vaso está muito superficial. Então você consegue colher um sangue fácil que jorra, você consegue impregnar todas, não sei se alguém já viu, é um cartãozinho que tem várias bolinhas que você preenche, você consegue impregnar facilmente aquilo ali. Mas também se for, por exemplo, uma criança que esteja internada, vai colher um sangue, pode também colocar nas bolinhas, entendeu? O calcanhar pela facilidade mesmo. Nós agradecemos muito a sua presença e encerramos aqui o Escola de Pais, prometendo voltar na semana que vem. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.